percebi que o cuidado da saúde não envolve só o individual, né? Envolve sim o social, envolve o ambiental. E quando você vive num país como o Brasil, que é um país extremamente violento, é o quinto país que mais comete violência contra mulheres, a gente precisa falar sobre uma cultura machista, misógina, uma cultura patriarcal muito forte. Quero criar uma comunidade mais forte com mulheres que realmente querem se curar, querem se libertar desse sistema machista, misógino, patriarcal. Está compartilhando todas as ferramentas que me ajudaram a me levantar, a me reerguer, a processar essas informações que são muito intensas, que muitas vezes estão além do nosso controle, mas que ao longo do tempo a gente vai aprendendo a detectar antes que isso se extrapole em violências mais graves, certo? Então a gente precisa aprender a se posicionar, a gente precisa estabelecer limites. Quando já acontece uma pequena situação abusiva, você já delimitar, você não permitir aquilo na tua vida, você falar, você se posicionar, você se afastar, você identificar o que é um discurso misógino, machista, você questionar, você estudar sobre isso. Então, nós vamos debater mais sobre esses assuntos aqui que nos atingem diretamente. Nós vamos falar sobre práticas que muitas vezes, por exemplo, quando eu acreditava lá atrás que é só pensar positivo, né? Eu era, nossa, acreditava muito nas pessoas, nossa, comigo nunca vai acontecer porque eu tô pensando positivo. Isso não é o suficiente, gente. Tá cheio de pessoas doentes aí que você vai cruzar no mercado, na rua, no trânsito, que você não vai detectar muitas vezes, mas que quanto mais conhecimento, quanto mais você fala, quanto mais você estuda, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece aquilo que é confortável e desconfortável para você, quanto mais você se conecta com seus instintos, você vai detectando, né, e tendo uma percepção de 80% a mais, que a conexão com o corpo nos traz, de aprender a detectar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é confortável, aquilo que é abusivo, aquilo que é violento, conseguir se afastar, conseguir se expressar contra aquilo, né? Porque não basta a gente só não concordar com algo e não replicar algo, a gente precisa se posicionar contra. Nós estamos num país que tem muitas falhas de políticas públicas, de segurança pública, né? De segurança, de política de prevenção, de proteção, políticas de punição desses abusadores, desses homens violentos. Então, é como que nós vamos mudar aqui fora? Nós vamos mudar aqui fora identificando e curando isso na nossa vida, identificando as pequenas violências, microviolências, para evitar as macroviolências, né? Para a gente alertar mulheres para saírem a tempo de situações abusivas, de não tolerarem muitas situações. Eu vejo quanto eu poderia ter saído fora de determinadas situações, relacionamentos, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, se eu tivesse o autoconhecimento, o autodesenvolvimento que eu tenho hoje, de me expressar, de falar, de me posicionar, de falar realmente aquilo que eu acredito, de bancar minha verdade, de bancar, não agradar, né? De escancarar as dores, as sombras individuais e sociais. Isso não é um processo confortável, porque a gente precisa falar com pessoas profundas, pessoas que estão dispostas a lidar com tudo isso, para poder de fato encontrar o entusiasmo, o prazer, a cura genuína, né? Não adianta a gente ficar aí em processo de anestesia, de fingir que tá tudo bem, de pensar positivo, de fingir que, vou me colocar aqui numa bolha, me isolar. Não existe isso. Isso é fantasia. É você se alienar e você, daqui a pouco, você vai ter uma porrada da vida, como já aconteceu comigo lá atrás, de eu ter que despertar e aprender a enfrentar a realidade como ela é. Então, nós temos que enfrentar a realidade como ela é, que tá cheia de problema, e mais do que isso, nós temos que aprender a resolver esses problemas, como indivíduos e como coletivo.